Olá, boa noite. Sargento Roseno, lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Vamos aqui aguardar a maioria dos seguidores para que venham participar dessa live. São assuntos importantíssimos do qual está acontecendo nos bastidores da política do Brasil. As mentiras, as safadezas, as palhaçadas que estão acontecendo aí no dia a dia da política brasileira. Sei que é dia de feriado, mas aqueles que estão por aqui poderão participar com todos nós neste momento e ficarmos atentos com tudo que está ocorrendo no Brasil. E quero dizer a todos, estaremos ali na Avenida Paulista no dia 15 de março, a partir do meio-dia e em todo o território nacional, com o grupo Guerreiras do Sudeste, Damas de Aço e Voluntários da Pátria, junto com a Aliança da Direita do Brasil. Comigo, Sargento Roseno, lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Quero convidar a todos para que venham participar desse grande movimento. Vamos defender a nossa pátria. Enquanto nós ficarmos aí parados, sendo explorados, o que vai acontecer? Os políticos querem mais é que nós venhamos ficarmos parados sem tomar nenhuma atitude. Enquanto eles ficarem se aproveitando do cargo público em causa própria, o povo brasileiro vai se afundar dia após dia. É o que está acontecendo. Vamos lá, meu amigo Francisco Freire. Uma boa noite, Graça Parravano de São Carlos. Boa noite. Vamos lá. Vamos compartilhar. Vamos convidar os seus amigos, os seus seguidores, para que nós possamos aqui trazer algumas informações para contribuir com o Brasil, contribuir com o povo brasileiro, porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo nos bastidores da política. A malandragem, a pilantragem que estão fazendo com o povo é inacreditável, senhores. Vamos lá, vamos aguardar a maioria chegar aqui. Que bom, muito obrigado, Francisco Freire, Graça Parravano, né? Quero mandar um grande abraço aí para todos aqueles que moram, por exemplo, o William Justino, lá de Três Lagoas, Mato Grosso. Creuzir Botelho, um grande abraço, Creuzir. Obrigado pela sua participação. Sargento Roseno, manda aí a cidade que você está morando, onde você está, para que eu possa mandar um abraço a todos os nossos irmãos patriotas aí da sua cidade, e você pode participar aqui conosco. É verdade, Francisco Freire meteu o aço nesse bando de vagabundo pilantra que estão no poder enganando o povo brasileiro. Muita gente aí sendo sacaneada, muita gente aí sendo enganada, então é muito complicado. Vamos lutar por um Brasil melhor, juntos somos mais fortes, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno, o Brasil é nosso, a nossa bandeira jamais será vermelha. Se você puder compartilhar, se você puder participar conosco aqui e está levando a mensagem para todos aqueles que estão sem saber de nada o que está acontecendo, vamos fazer isso porque precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio. O Brasil não pode parar. É muita gente safada no poder, se aproveitando do cargo público para tirar vantagem ilícita. Ou seja, toda vantagem é ilícita. Sinceramente, eu quero dizer que é um absurdo. Nós estamos nessa luta. Vamos estar no Brasil inteiro, dia 15 de março de 2020, a partir do meio-dia. Eu estarei na Avenida Paulista, na luta por um Brasil melhor, trazendo pautas aí contra o parlamentarismo branco. Está acontecendo o parlamentarismo branco no Brasil e você não está sabendo de nada. Regina Miranda, boa noite, Regina. Um grande abraço para você. Rafael Felipe Martins, um grande abraço, meu amigo. Vamos juntos. Jaraguá do Sul. Rafael Felipe Martins, boa noite. Sargento Roseno, obrigado. Grande abraço a você, meu amigo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Que maravilha. É isso aí, Regina Miranda. Juntos somos mais fortes, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Amados, é o seguinte,
quanto mais você compartilhar este vídeo para com os seus seguidores, para com as pessoas que você conhece, mais informações vão estar presentes na mente das pessoas que não têm acesso à internet. Tem muita gente pelo Brasil afora, Manaus, Rio Grande do Norte, Pará, Rondônia, Acre, que às vezes não tem acesso aí à internet e ficar ciente do que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. O que eu quero falar para os senhores é o seguinte, vamos lá, vamos esperar chegar mais um pouquinho, né? Francisco Freire, vamos lá, o que ele está se manifestando? Boa noite, Sargento Roseno. Depois orienta a nós sobre o porquê a OAB foi extinta em 1991 e até hoje atuando e extorquindo os bacharéis em direito, cobrando prova da OAB e anuidade. Ninguém toma providência, é inconstitucional ou não? Francisco Freire, a sua dúvida é o seguinte, vou ser bem claro com você, eu sou advogado, eu prestei a prova da OAB, passei no primeiro concurso, e quero te dizer o seguinte, toda pessoa que fala que a OAB foi extinta é porque ela nunca passou no exame da OAB. Sabia disso? Toda pessoa que fala que a OAB foi extinta, a maioria não é formada em direito, a maioria não passou no concurso para advogado. Por quê? Existe uma lei da advocacia. Quem está falando isso, eu discordo plenamente. Eu discordo que a OAB foi extinta. Então, vamos lá, Francisco. Se a OAB foi extinta, então quer dizer que todos os advogados que tiraram a sua OAB, que fizeram a prova da OAB e têm a carteira da OAB como eu tenho, quer dizer, então, que todos os atos de processo, decisões judiciais, sentenças que têm processo que os advogados participaram, então quer dizer que todas elas são falsas, são inválidas. Ou seja, com todo respeito a você, eu não sei se você é bacharel em direito, o que eu quero te dizer é o seguinte, quem fala que a OAB foi extinta e que a OAB faz exame para roubar o dinheiro do candidato, eu discordo como advogado e sempre vou discordar. Como também quero deixar claro que eu discordo do exame da OAB, mas aceitar que a OAB foi extinta, isso não existe em lugar nenhum, são pessoas que não têm conhecimento jurídico, eles estão deturpando, estão usando a lei em favor próprio, como se eles fossem ganhar isso lá em Brasília. Então, vamos dar um exemplo. Teve vários movimentos aqui do Brasil que entraram com ações na justiça. Pergunte se eles ganharam alguma ação. Pergunte se eles ganharam alguma ação contra o exame da OAB. Eu te garanto que não. Por quê? Porque é o seguinte, quando o estudante de direito termina o seu curso de direito, ou seja, no 8º semestre do curso de direito, ele já pode participar do exame da OAB. Mas a maioria que fala que a OAB foi extinta são pessoas frustradas, que não passaram no exame de ordem, que não se formaram em bacharel em direito e quer ter o direito de ser advogado sem fazer a prova. Lógico que eu, Sargento Roseno, advogado, eu sou contra o exame da ordem. Eu sou contra. Eu vou te falar o porquê que eu sou contra o exame da ordem. Porque eu penso o seguinte, da mesma forma que para ser advogado tem que fazer uma prova da OAB, também para ser médico deveria fazer a prova da OAB. Porque o médico está mexendo com o quê? Com o maior bem jurídico protegido por lei, que é o direito à vida. Ah, mas a medicina hoje faz um exame de médicos. Faz, mas não reprova ninguém. Eu não vejo ninguém ser reprovado. Agora, querido, com todo respeito a você, Francisco Freire, com todo o respeito que eu te desejo aqui, eu, Sargento Roseno, quero te dizer o seguinte, que todas as pessoas que dizem que a OAB foi extinta,
procura saber a vida delas. A maioria já tem processo contra ela na justiça. A maioria responde processo criminal na justiça. Eu provo isso. Eu sei as pessoas que fazem movimento contra o exame da OAB, dizendo que a OAB foi extinta, que é inconstitucional. Ou seja, vamos lá, meu amigo. Se a OAB foi extinta em 1991, então quer dizer que todos os atos dos advogados de 91 para cá são anulados? Desculpa, com todo respeito, querido, não existe essa conversa furada. O que existe são movimentos para arrecadar dinheiro dos associados, dizendo que vai lutar pelo associado e não fazem nada. Essa é a real. Essa é a real. Agora quero deixar claro. Eu, como advogado, eu sou contra o exame da OAB, por quê? Porque se a faculdade te formou durante 5 anos e você está preparado para exercer a profissão, eu não vejo o porquê de burlar o direito constitucional do ofício, do exercício da profissão. Compreendeu? Aí você me pergunta, mas sargento, por que então que existe o exame da OAB? Porque existe uma lei da advocacia que você tem que prestar o exame de ordem, senão você não é advogado. Se você não for aprovado na primeira fase do exame de ordem e na segunda fase, você não é advogado. Infelizmente, existe essa lei da OAB. Agora, falar que a OAB não existe, desculpa, isso daí é conversa de pessoa frustrada que nunca passou no exame de ordem. Procura saber, olha, procura saber o nome de cada pessoa que fala que a OAB foi extinta, que ela nunca passou no exame de ordem, ou então ela nunca se formou, ou então ela tem vários processos nas costas, e ela tem um curso de bacharel em Direito, e quer pegar a carteira da OAB na mamata, sem fazer prova, como eu fiz, como outros fizeram. Entendeu, amigo? Eu não estou aqui achando ruim com você, não, pelo amor de Deus. Eu estou te explicando ao cidadão aí, o Francisco Freire, que me perguntou. A sua pergunta, você me disse que a OAB foi extinta em 1991. Então, se foi extinta, por que o Supremo Tribunal Federal, quando entra com ações contra a OAB, ninguém consegue ganhar? Ah, mas a OAB é corporativista. Ah, mas a OAB quer tomar dinheiro do povo. Negativo. A OAB, meu amigo, não tem nada contra a OAB que venha manchar o nome da OAB. A OAB, veja bem, a instituição OAB, não existe nada, nenhuma mácula, nenhuma mancha que suja o nome da OAB. Eu defendo a OAB porque eu sou advogado cadastrado na OAB, tenho a minha OAB, eu fiz a minha prova como advogado, eu advogo há mais de quase 20 anos, eu não poderia advogar antes, porque eu estava na ativa e eu não poderia, eu tive que dar baixa do exército para a reserva para advogar. Mas, meu amado, se alguém, Francisco Freire, está falando para você, incutindo na sua cabeça, que o exame da OAB é inconstitucional, olha a vida de quem está falando isto. O cara nunca passou na prova da OAB, você pode ter certeza, ele nunca passou na prova da OAB, ele deve ter, no mínimo, antecedentes criminais. A maioria é assim. Estou sendo bem verdadeiro e eu provo. Se você me falar assim, Sargento Rosendo, me prova 5 pessoas no Brasil que fazem parte dos movimentos falando que a OAB foi extinta, que eu te provo quem tem processo nas costas. Um por um. Eu não vou falar besteira aqui para eu me comprometer e responder um processo criminal por difamação, calúnia ou injúria. Se eu falar algo aqui, eu provo o que eu estou falando. Mas aqueles que dizem, meu amigo, que a OAB foi extinta, desculpa, não sabe o que está falando. Não sabe. Agora, se você é contra o exame da OAB, eu também sou contra o exame da OAB. Porque nem sempre, meu amigo, vou te falar uma coisa, nem sempre as faculdades formam bem o universitário. A maioria sai sem saber de nada. Ah, mas sargento, por que o exame da OAB? Muitos vão dizer que é a restrição no mercado de trabalho.
Muitos vão dizer que é para fazer uma peneirada, limpar para não entrar qualquer um. E tem pessoa que... E tem qualquer um que entra, que é formado em direito, e não sabe nada e passa no exame da OAB, como tem pessoas que não sabem nada, passa no exame para juiz, na magistratura, passa na prova. Mas as demais fases da prova, ele não consegue ser aprovado, amigão. Porque não é qualquer pessoa que vai chegar e entrar assim. Não estou desfazendo da vossa senhoria. Eu estou te respondendo uma pergunta, com todo respeito a você, o sargento Rosendo, como advogado que sou, digo, a OAB, quem discordar aqui, que falar que a OAB tem mancha, eu discordo. Você pode ter advogados que é esquerdopata, que faz parte do mundo do crime, mas o que tem a ver a OAB, a entidade OAB, com a conduta de cada membro dela? Para isso existe ética, para expulsar o advogado, dependendo da prática que ele fez com a pessoa. Você está entendendo? Então é assim, meu amigão, esse papo furado, que a OAB foi extinta em 1991, eu bato de frente com qualquer um. Eu bato de frente. Eu quero dizer o seguinte, eu sou contra o exame de ordem, mas não é porque eu sou contra o exame de ordem que a faculdade vai formar uma manada de pessoas e o cara vai chegar lá e tirar a OAB de uma hora para outra para colocar em risco o patrimônio público da pessoa, o patrimônio alheio, público não, colocar em risco o patrimônio alheio e particular. Você pensa que não tem muito advogado incompetente que não vale merda nenhuma? Você pensa que não tem juiz que não vale o que faz de necessidade fisiológica? Você pensa que não tem promotor que não vale nada, como tem ministro no Supremo Tribunal Federal, como tem no STJ que não vale um centavo furado? Tem, tá cheio. Assim como tem médico que não vale nada. Toda classe, meu amigo, tem pessoas que não valem um centavo furado. Para isso tem que ser limpado, tirado do meio. Tirado do meio. Advogado pilantra, que engana os outros, que sacaneia o cliente, ele tem mais que ser expulso dos quadros da OAB. Advogado que participa de ações criminosas, em vez de defender o direito, ele passa a participar do crime. Para mim, tem que ser expulso da OAB. Agora, a instituição OAB, ela não tem nenhuma mancha. Ela não tem nenhuma mancha que possa denegrir o nome da instituição OAB. Aí vem um monte de gente falar que a OAB foi extinta, colocando o quê? Dúvida na cabeça das pessoas que não conhecem de nada. E tem pessoas que é formada em direito que se passa por advogado sem ser. Então, amados, se você quer saber quem é um advogado, entra no site da oab.org e consulta o nome dele se ele é advogado. Aí você vai saber se é advogado ou não, porque está cheio de gente pilantra, safada, se passando de advogado, se apresentando como advogado, às vezes se apresenta como delegado de polícia, o cara não é nada, engana todo mundo e vem manchar a instituição OAB. Então, digo o seguinte, a OAB está bem clara, Ordem dos Advogados do Brasil, como advogado que sou, e membro da OAB que sou, e fiz a prova e participei, deixo claro, a OAB em si não tem nenhuma mácula, não tem nenhuma mancha. Se alguém me provar que a OAB se envolveu em escândalo de dinheiro público, que pegou dinheiro de alguém, eu quero que me prove que não existe. A instituição OAB é a única no Brasil que não tem mácula, que não é suja, como muitos aí falam. Esses incompetentes que não estudaram, desculpa falar, estou sendo bem verdadeiro. Essas pessoas que não passam na prova ficam arrumando picuinha, falando que a OAB foi extinta, passivo de sofrer um processo criminal. Você acha que eu não estou acompanhando? Eu estou acompanhando tudo isso daí. Eu estou acompanhando todos esses movimentos. Toda pessoa que vem em público falar que a OAB foi extinta, que ela não existe, desculpa, eles falam, mas eles não provam. E acabam enganando as pessoas. E para isso, existem vários movimentos de bacharéis no Brasil tomando o dinheiro do universitário. Compreendeu?
tomando dinheiro do universitário. Aí me vem um bando de incompetentes que não passaram na prova da OAB, aqueles que lideram os grupos, não estou falando do candidato, pelo amor de Deus. Tem um bando de pessoas aí tentando denegrir o nome da OAB, como se a OAB tivesse mácula. Não tem. Eu defendo a OAB, porque é o meu dever como advogado defender a OAB. Porque se a OAB fosse errada, eu sentava o pau na OAB, eu sentava a chibata na OAB, sem medo de OAB. Eu não tenho medo de OAB, não tenho medo de advogado, não tenho medo de juiz, não tenho medo de promotor, nem de delegado, nem de ministro, nem de nenhum desses babacas aí eu tenho medo. Estou sendo verdadeiro. Se a OAB tivesse alguma mancha, eu seria o primeiro a detonar contra a OAB. Como a OAB é correta, não tem mácula, não tem nada que venha denegrir o seu nome, que venha sujar o seu nome. A instituição OAB, eu não estou falando o advogado. O advogado pilantra, se você foi enganado, você vai na delegacia de polícia, você faz um boletim de ocorrência contra ele, você abre uma ação penal contra ele, você vai no tribunal de ética com esse boletim de ocorrência, você faz uma reclamação e o advogado vai ficar suspenso até devolver o que ele se apropriou de você. Apesar que tem muita gente safada que acusa advogados indevidamente. Tem muita gente, que eu paguei o advogado, ele não fez nada pelo meu filho está preso, ele nunca fez nada, só comeu o meu dinheiro. É assim que a população faz com o advogado, mas ela não procura saber aonde ela está colocando a mão na cumbuca, se é quente ou fria, para se queimar ou para se molhar. Então vamos lá. A pergunta que o amigo fez, perguntou que a OAB disse que a OAB foi extinta, que estão falando, que é feito um monte de exames. Olha só, Sargento Roseno, boa noite. Depois orienta nós sobre o porquê a OAB foi extinta em 91. Primeiro, a OAB nunca foi extinta. Nunca. Isso é papo furado. E até hoje, atuando e extorquindo os bacharéis em direito. Aí vamos lá, Francisco Freire. A OAB não meteu um revólver em você, ou no cidadão A ou B, fala, me passa o dinheiro aí, se você não me der o dinheiro, você não entra para ser advogado. A OAB não fez isso. A OAB lançou as condições do concurso, você foi lá, se inscreveu, fez a prova. Se passou, amém. Você vai para a segunda fase. Se não passou, vai tentando até conseguir. Eu tenho colegas meus que tentaram 32 vezes a OAB e entraram. Por que a pessoa não pode tentar? Agora, será que não é muito fácil ter um bando de pessoas que estão desatualizadas da lei, que está 10 anos sem estudar, que tirou um curso de bacharel em Direito há 20 anos atrás. Aí a OAB cancela o exame de ordem para essa pessoa chegar e ter a carteira da OAB em mãos. E aí eu sou contra. Eu sou contra. Porque vai colocar em risco o patrimônio alheio. Aí vamos lá, com relação ao exame de ordem, por que eu sou contra? Eu vou te falar. Eu sou contra o exame de ordem da OAB. Como advogado, eu sou contra. Mas vou te falar uma coisa. Eu cancelaria o exame de ordem da OAB. O estudante de direito, no terceiro ano, ele passaria a fazer o estágio no terceiro ano de direito, e não no oitavo semestre. O terceiro ano é no sexto semestre, no quinto e sexto semestre. Ele faria, tá? Começaria a estagiar no terceiro ano. Quando ele se formasse em direito, que ele colasse grau e pegasse o seu diploma, ele iria tirar. Ele tirava. A OAB iria conceder uma carteira de advogado provisório, assinando junto com outro advogado para fiscalizar os trabalhos dele. Ou uma comissão montada pela OAB. Durante esses 2 anos, se você juntar com o curso de Direito, dá 7 anos de estudos. Você estudou 7 anos.
Durante esses 2 anos, você teria que fazer um curso de pós-graduação na área especializada do qual você quer atuar. Se o Zezinho lá quer ser advogado criminal, ele vai fazer um curso de direito penal e processo penal, pós-graduado. Se ele quer ser advogado da área da família, ele vai fazer um curso de pós-graduação na área da família. Ele apresentou o diploma, ele apresentou os estágios dele, não há o porquê da OAB negar a concessão da sua carteira de advogado definitiva. Eu penso assim. Aí você me pergunta por quê? Sabe por quê, meu amigo Francisco Freire? Porque existe muita gente que não tem condições de ser advogado. Tem muita gente que não é nem advogado, que está estudando e fica enganando as pessoas, é mau caráter, é safado e pilantra. Por isso que quando chega até a mim alguma coisa contra advogado, eu sento a borracha para cima. Ah, mas tem muitos advogados que falam, o Rosendo bate de frente contra advogado. Não, eu bato de frente contra todo mundo. Para mim, a chibata tem que bater igual. É para o advogado, é para o promotor, é para o juiz, é para o desembargador e é para o ministro. Não interessa. Para mim, o pau que bate em Francisco, bate em Chico. Acho que é isso que dizia a minha avó. Então, meu amigo, voltando e encerrando esse assunto. A OAB não foi extinta coisa nenhuma. Eu quero ver e desafio. Vamos lá. Eu quero ver e desafio que se esses movimentos aí que existem, tá? Se eles promoverem uma ação contra a OAB, se eles vão ganhar. A ação vai ser julgada improcedente por falta de amparo legal. A discussão que é o exercício da profissão é outra coisa. Mas ser advogado, o exame de ordem, nessa atualidade, como sempre existiu, o exame de ordem é uma das condições para que você seja advogado. Você se formou, se inscreveu no concurso da OAB, você passou na primeira fase e passou na segunda fase, você vai ter o direito de pegar a carteira da OAB. E eu acho algo muito errado ainda, porque se o indivíduo tivesse antecedentes criminais, para mim, não passaria, não seria aprovado. Quem tem antecedentes criminais, tudo bem, se já pagou, se reabilitou, é outra situação. Mas o cara é criminoso, tem processo criminal das costas, e ele faz um exame para a OAB, para mim tem que ser barrado. Porque tem que ter uma vida ilibada. Eu sou bem claro. Então fica aí a dica, tá? Eu sei que tem um monte que vão entrar aqui e falar um monte de asneira aqui contra mim, mas eu não estou para agradar a ninguém. O meu objetivo é lutar pelo Brasil, é sair às ruas junto com o povo, colocar a cara a tapa aqui, ó. Eu estou colocando a minha cara a tapa, tá? Estou colocando a minha vida em risco para defender o Brasil e o povo brasileiro. Por quê? Porque a bandidagem que está lá em Brasília estão tramando um governo, um sistema de governo, parlamentarismo branco, na calada da noite, debaixo dos bastidores, para poder prejudicar o presidente Jair Bolsonaro e os demais presidentes. Isso é um país da vergonha. É um bando de safado bandido que estão no poder, cheio de processos criminais, se utilizando da lei em causa própria para prejudicar o povo brasileiro. Compreendeu? Se você discordar de mim, tudo bem. Não tem nenhum problema. Estamos aí. Claudete Santos, boa noite. Eu não entendi o riso aqui, mas tudo bem, ô Claudete, tá? Não entendi o riso, mas vamos à frente, né? Eu não entendi o seu riso aqui, mas tudo bem. Claudete Santos aqui, você tá rindo aqui, mas para mim não sei do que significa, né? Porque a gente está falando aqui, nós estamos falando aqui de um assunto que o rapaz trouxe à tona aqui, né? Então vamos lá. Rafael Alves Mendonça, de Divinópolis, Minas Gerais. Humberto Martins, boa noite, Humberto, né? Márcia Vieira, boa noite. Celeste Coinete, boa noite. Zi Ferreira, boa noite. E a Claudete aqui, né? Você entendeu, meu amigo Francisco Freire? Desculpa alguma coisa, tá bom? Tá bom, meu amigo? Se você é estudante de direito, você está batalhando, vai à luta que você vai conquistar. Você vai conseguir, tá bom? Não desanima, não. Não estou aqui brigando com você, não. Eu estou te falando que pessoas gostam de tirar vantagem em cima do povo brasileiro, como tem um monte de gente nos movimentos aí patrióticos que se aproveitam tirando vantagem. Tirando vantagem.
Vê se o cara vem lutar e colocar no bolso para lutar pelo país. Não vem. Mas a maioria tira vantagem, como um bando que for eleito aí nas costas de Jair Bolsonaro e hoje são traidores de Jair Bolsonaro. Entendeu, Amado? Vamos lá. Mais alguém pode perguntar alguma coisa aqui? Muito obrigado, viu, Francisco? Compreendi, meu amigo. Deus abençoe pela explicação. Tá bom. Francisco Freire, se precisar de alguma coisa, meu telefone está aí do lado esquerdo do vídeo, você pode falar comigo, que eu estou à sua disposição para você e qualquer pessoa aqui que precisar de uma orientação, tá bom? E vamos à luta. Lutar sempre sem nunca pensar em desistir, né? Juntos somos mais fortes, tudo certo. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Tá vendo? Gostei de você. Então, amados, é o seguinte, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil atualmente? Quando eu digo que a lei só funciona para o pobre e para o negro, muitos discordam do meu pensamento. Então por que eu sou advogado? Porque eu luto pelos direitos daqueles que confiam no meu trabalho. Essa é a real. Como advogado, eu luto pelos direitos daqueles que confiam no meu trabalho. Para isso, eu estudei, estou preparado e gosto da verdade e da sinceridade. ML Santos, boa noite, concordo com a vossa... Obrigado, amiga, obrigado, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe abundantemente pela sua explicação. Darcy Andrade, existem doenças mentais que fazem as pessoas dar risada à toa. Bom, mas é assim, fazer o quê, né, meu amigo Darcy? Vamos à luta, né? Vamos à luta. O Brasil é nosso, né? Mas não precisamos ofender, né? Vamos, entendeu? Vamos ser bem flexível, né? Vai dar tudo certo. O Darcy, tem pessoas aqui, desculpa a palavra aqui, né? Tem pessoas que entram aqui na rede de relacionamento aqui do Facebook e o cara começa a me esculachar. O cara xinga até minha mãe, que já faleceu. O cara xinga o meu pai. O cara me chama de retardado. O cara me xinga aqui de louco, porque eu uso a farda do exército. Por quê? Essa farda do exército é uma farda descaracterizada. Essa farda aqui não vai me enquadrar em nenhum crime militar. Primeiro, eu sou um sargento do Exército da Reserva Proativa. Fiquei 15 anos como sargento no Exército. Trabalhei em vários departamentos das Forças Armadas, saí com um comportamento excepcional e saí para ser advogado. E tenho a honra de ser advogado. Tenho a honra de ser advogado. Graças a Deus, eu nunca tive decepções com a advocacia e jamais terei. Por quê? Porque, meu amigo Darcy, tudo na vida nós devemos fazer, é o Darcy e o Francisco Freire também que está ouvindo e os demais. Tudo na vida nós temos que fazer por amor. Se eu não atuasse na minha profissão como advogado por amor, eu seria um lixo, um péssimo advogado. E é assim quando você contrata um pedreiro. Se você contrata um pedreiro para construir uma casa para você, e você vê que ele faz uma porcaria nos trabalhos dele, é porque ele não gosta daquele trabalho. Toda pessoa que faz as coisas mal feitas é porque ela não gosta daquilo que ela está fazendo. Quando eu me tornei sargento do Exército aos 19 anos de idade e fiquei 15 anos na tropa, como sargento de infantaria, com vários cursos de guerra química, biológica, nuclear e tudo mais, eu sempre fui dedicado, sempre fui bem, tive uma conduta moral, sempre tive boas condutas militares, sempre respeitei meus superiores hierárquicos. Eu nunca deixei a desejar. Por quê? Porque eu sempre amei as Forças Armadas, que eu sou de família militar. Eu sou da família, já sou bem distante da família Castelo Branco, no Ceará, bem distante, entendeu? Então, sou da família do General Sampaio, patrono da Infantaria do Exército Brasileiro. Só que eu sou bem distante. Eu carrego o sobrenome do meu pai. Então, eu vou dizer o seguinte, quando uma pessoa ela faz algo com má vontade, as coisas não dão certo.
É a mesma coisa se alguém chegar para mim e falar assim: ô Sargento Roseno, doutor Paulo Roseno, advogado, o senhor pode me ajudar nesse processo aqui? Querido, se for para mim fazer com má vontade, eu não ajudo. Mas como isso não existe no meu vocabulário, de negar nada a ninguém, e sempre ter o coração aberto para ajudar todas as pessoas que precisam, para ajudar muitas famílias humildes que não têm um advogado bom para se defender, e graças a Deus, Deus me deu a sabedoria e o dom para defender os humildes, não só os humildes, como aqueles de grande possas, né? Para mim, o tratamento é igual para todos. Se eu sou contratado para trabalhar num processo por uma pessoa milionária, da mesma forma que eu trabalho para o milionário, eu vou trabalhar para aquele pobrezinho que me pediu uma ajuda lá na comunidade. Eu não vou negar. Por quê? Porque quando nós plantamos amor, nós colhemos amor. Quando nós plantamos maldade, a gente colhe maldade. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que vêm aqui na parte de relacionamento e começam a lançar palavras de baixo calão, palavrão, palavras de ofensa, como se isso fosse me desestabelecer por alguma coisa. Não vai, porque eu sou preparado espiritualmente, graças a Deus, e sou preparado com conhecimentos educacionais. Ou seja, eu junto a sabedoria que Deus me deu com a sabedoria que eu aprendi no mundo e nos meus estudos que eu sempre me dediquei. Às vezes, meus amigos, eu fico de madrugada sem dormir, ajudando uma pessoa que está sendo despejada, não tem um advogado para defender, para poder eu ter que pedir uma liminar para o juiz, ou então pedir um prazo para o juiz para desocupar, para não ver aquela família passar vergonha. Eu faço muito disso. Aí me vem um bando de pessoas aqui desavisada, me vem um bando de gente aqui que não tem o que fazer, pessoas traidoras da pátria, pessoas que surrupiaram os cofres públicos, pessoas que apoiam bandidos, criminosos políticos, vem falar algo contra mim, como se algo fosse me atingir. Mas isso, é carta virada, como se diz, né? Carta virada. Então é o seguinte, qual é a jogada aqui? Qual é a intenção aqui? A intenção aqui, meus amados, é o seguinte: por que o presidente Jair Bolsonaro não está conseguindo governar o Brasil como deveria, como foi prometido? Porque os deputados federais e senadores e alguns da Corte da Suprema Corte do Brasil, elas fazem de tudo para prejudicar o governo de Jair Bolsonaro. O que o general Heleno falou, eu endosso e não tenho medo. Eu endosso e não tenho medo. Porque eu já vivi no meio, eu já investiguei a vida de um por um, e se eu quiser abrir o livro de cada um deles, eu abro e falo na cara deles, lá dentro do Congresso Nacional, quem é cada um deles, as corrupções, as falcatruas que eles participaram, que quando eu estava no serviço secreto das Forças Armadas na atualidade, no meu tempo, eu investiguei a vida de muitos deles, eu sei quem é a vida de cada um. Então eu tenho carta na manga para falar com esses vagabundos. Eu tenho carta na manga para falar com esses vagabundos. E provo. Entendeu? Então, o que acontece? Eles estão lá no governo, eles ficam forçando a barra para que o presidente fique liberando verbas para poder eles aprovarem os projetos que o presidente quer. Como o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma mancha, não tem mácula nenhuma do seu pai, não tem nada que venha ali a desabonar, os bandidos esquerdopatas que perderam a teta da vaca estão desesperados. Estão desesperados para permanecerem no poder. Então, qual é o momento drástico que você tem que fazer agora? Impedir eleições no Brasil não tem como, porque isso é lei. É cada cidadão não votar e nem reeleger nenhum candidato envolvido com corrupção. Você tem que procurar saber
a vida de cada candidato que você vai escolher para votar para prefeito e vereador. Porque senão vai continuar a mesma coisa no poder. Vereadores roubando a prefeitura, prefeitos roubando a prefeitura e o povo se lascando. Quem dá o aval para o bandido político atuar em seu favor somos nós. Já estão querendo derrubar a live, hein? Meu Deus do céu, Jesus. Quem dá o aval para o político nos representar somos nós, no momento que você dá um voto nesse político. Por exemplo, você contrata um advogado para trabalhar em uma causa sua. Você não outorga uma procuração para ele atuar no teu nome no processo? Isso está previsto no Código de Processo Civil. Do artigo 100 em diante vai falar sobre isso. Se não me falha a memória, é no artigo 106 do Código de Processo Civil. Que a pessoa tem que outorgar uma procuração específica só para o processo. Não é para receber dinheiro do cidadão. Você está entendendo? Aquele advogado, você está vendo que ele não está indo bem no seu processo? Você tem todo o direito de revogar aquela procuração, pagar os honorários até enquanto você contratou e contratar outro advogado para atuar no lugar dele. O que não pode é você contratar com um advogado e você ganha o processo, depois você não quer pagar o advogado, aí você vai sofrer um processo de execução de título extrajudicial de contrato de honorários. Vai ter as contas bancárias penhoradas, vai ter bens penhorados e tudo mais. Né? Então, um exemplo que eu dei. O que eu estou dando esse exemplo? Que o sargento passeia muito, ele vai para um canto. Não, eu trago exemplos para que você venha compreender. Quando você vota num político, você está outorgando, você está dando poderes a ele, para ele te representar na Câmara de Vereadores, de prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador ou presidente da República. Então, qual é a sua maior arma? É você não reeleger aquele político que vem todo ano, só aparece a cada 4 anos, e traz um par de chinelo, traz uma camiseta, vem falar bonito, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e não fez nada. O erro está em nós mesmos. Nós temos que fazer o quê? Limpar essa bandidagem do poder. Aí esses vagabundos ficaram muitos anos no poder, desde 1985 até 2018, quando teve as eleições, né? No poder, roubando, churrupiando, com falcatrua, desviando verba das empresas públicas, vendendo o Brasil, traindo a sua família, roubando dinheiro da saúde, da educação, do transporte, da habitação, do esporte, do lazer e da segurança pública. Aí você vai reclamar para quem? É como se todos nós estivéssemos dentro de uma casa chorando por pão, sem razão. Por isso que nós temos o dever de sairmos às ruas e bater de frente com essa bandidagem. Porque o Brasil só tem uma solução. O Brasil não é pelo meio político que vai mudar. O Brasil, do jeito que aí está difícil do presidente Jair Bolsonaro de governar, meus amados. Está difícil. Silvia Guglielmi, José Francisco Soares, boa noite. Cristiano Malta, boa noite, amigos. ML Santos, boa noite. Então, amados,
Vocês não imaginam que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo nos bastidores com esse bando de pilantra que estão ocupando cargo de deputado federal e senadores. Veja bem, tem algumas exceções, não são todos. Tem algumas exceções. Não estou chamando todos os deputados federais de bandido. Aqueles que têm culpa no cartório que a carapuça sirva. Essa é real. Porque, por mim, do meu ponto de vista, se o presidente se sentir acuado, fecha a geringonça. Fecha tudo e senta a madeira para cima, chibata. Põe tudo na cadeia. Coloca todos na cadeia e vão responder processo por crime contra a pátria, serão processados, condenados e levados à prisão. Tudo pilantra, esses caras que estão no poder, a maioria, com algumas exceções. A maioria, meus amados. A maioria. E essa verdade que eu falo, que ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu vou continuar na luta patriótica, eu vou continuar falando, eu vou continuar lutando junto com o povo. E eu te falo, se não resolverem, nós vamos resolver. Se não resolverem, nós vamos resolver junto com o povo. Eu não estou falando aqui em nome das Forças Armadas, nem do Exército, porque eu não tenho procuração para falar no nome deles. Eu estou falando, eu estou se manifestando constitucionalmente previsto no artigo 5º da Constituição. Todos nós temos o direito de se manifestar. Todos nós temos o direito de se manifestar, desde que você não venha imputar fato criminoso a ninguém, porque senão você será responsabilizado, principalmente aquelas pessoas que lançam crimes, difamam, caluniam, injuriam o presidente da República, aí é enquadrado na Lei de Segurança Nacional e vem dizer que essa lei é da época dos militares. Espera aí. Se eles ficaram durante 33 anos no poder e não mudaram a lei, que teve alguma mudança, se não me falha a memória, de 2011 para cá, e não totalmente, se eles ficaram 33 anos no poder e não mudaram a lei, agora eles querem mudar as leis de um dia para o outro? Negativo. Negativo. Se o presidente Jair Bolsonaro pegar um departamento jurídico dele e começar a enquadrar toda essa bandidagem, todo esse povo que ofende, que difamam, caluniam, injuriam o presidente Jair Bolsonaro, está todo mundo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Todo mundo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ah, porque eu sou contra o Supremo Tribunal Federal, eu vou ser processado? Duvido. Se o Supremo Tribunal fizer isso, ele está descumprindo a lei. É isso. Ah, se eu falar mal do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eu posso ser preso? Eu duvido. Porque eu não falei o nome de ninguém aqui. Eu não mencionei o nome de ninguém. Eu estou mencionando o nome de instituições que envergonham a nossa pátria, o nosso país. É ou não é? Eles vão derrubar a minha live porque eles não gostam que eu falo mal. Isso é pura real. Castelo de Oliveira, boa noite. Castelo de Oliveira, boa noite, amigão. Wellington Honório, grande abraço, Wellington, seja bem-vindo. Alessandro Francesco Muralo, obrigado, amigão, pela sua participação. Você vê, tudo que é ao vivo é maravilhoso, né? Eu me sinto aqui à vontade de falar com os senhores, porque é isso. A gente fica à vontade, nós estamos no Brasil, é muito bom, né? E te falo, abençoado de Deus, lute pela sua família. Não deixe essa vagabundagem
fazer o que querem não com o Brasil. O Brasil está chorando. Sabe aquela criancinha quando você coloca no berço e chega a hora de mamar, ela começa a gritar, chorando, querendo mamadeira ou o peito da mamãe? É o Brasil. O Brasil está chorando. O Brasil está chorando. A nossa mãe, pátria amada, está chorando de decepção, de angústia, pelas safadezas, das pilantragens daqueles que têm o poder de mudar a pátria, de fazer algo pelo povo, pelos trabalhadores, pela nação, crescendo o país e nada fazem. O que não faltam são pessoas traidoras e mentirosas que vêm aqui ainda e se levantam contra nós. Essa é a pura real. Essa é a pura real. Voltando ao assunto que eu havia falado antes de encerrar aqui. Essa barbaridade, essa safadeza, este crime, vários crimes de tentativa de homicídio, que o senador Cid Gomes praticou lá em Sobral contra os manifestantes. Este cidadão tem que ser enquadrado no tribunal do júri. Crime doloso contra a vida. Foi tudo arquitetado, tudo montado para se aparecer e jogar a culpa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é a puríssima verdade, entendeu? É a pura verdade que eles querem imputar a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Então, amados, essa conduta vergonhosa do senador Cid Gomes, do Ceará. Essa conduta vergonhosa, tá? Que ele praticou no Ceará, lá na cidade de Sobral, os meus conterrâneos cearenses, acordem para a vida. Não reeleja nenhum desse pessoal, nem Ciro Gomes, nem Cid Gomes, nem irmão da família, nem parente da família Gomes. São um bando de metido a coronéis para querer mandar no povo. Se acha que é dono de Sobral. Uma vergonha. Esse senador que pegou um trator para passar por cima dos manifestantes. Aí me vem a deputada Gleisi Hoffmann defender essa atitude criminosa. Porque é lógico, criminoso defende criminoso. Criminoso vai defender criminoso. Vai ver quem é a Gleisi Hoffmann na corrupção da Petrobras, das empreiteiras. Vai ver quem é. Todos eles estão envolvidos em falcatrua. E eu não tenho medo de processo, não. Pode vir, que eu vou ter o maior prazer em bater de frente e ganhar. Não tenho medo, não. Para mim, você é uma vergonha. Cid Gomes, senador da República, agiu dolosamente. O que é dolosamente? O que é dolosamente, senhores? Vou explicar. Vontade livre e consciente de praticar o crime. Tudo arquitetado. Agiu dolosamente contra os manifestantes lá de Sobral, os policiais. Vera Lúcia Cardoso de Souza. Boa noite, amiga. Vocês estão entendendo, meus amados? Meus queridos irmãos cearenses, eu nasci em Fortaleza, vim para São Paulo aos 7 anos de idade. Moro aqui até hoje. Não reeleja esse tipo de gente. Não reeleja esquerdopata, comunista, que roubaram a sua cidade, que roubaram o dinheiro da saúde. Esse senador Cid Gomes, eu duvido
e desafio. Quem vai ter coragem de indiciá-lo e oferecer a denúncia por várias tentativas de homicídio praticada contra as pessoas? O que é a tentativa de homicídio? Tentou, mas não matou. Aí o cara vem se dizer que é vítima. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O juiz, o delegado de polícia, o promotor de justiça, que deixar de oferecer uma denúncia para esse jagunço, Cid Gomes, uma denúncia nos termos do artigo 121, qualificado, várias tentativas de homicídio, sinceramente, se um delegado de polícia, um promotor de justiça do Ceará, lá da cidade, onde aconteceu o fato, Sobral, deixar de oferecer a denúncia, o que é a denúncia? O oferecimento da denúncia é a capitulação do qual o indivíduo vai ser enquadrado no artigo do Código Penal. Se um delegado de polícia deixar de proceder com o inquérito policial, mandando para o fórum para oferecer a denúncia e o promotor deixar de oferecer a denúncia, e o juiz, e mesmo que o promotor de justiça ofereça a denúncia e o juiz não receba a denúncia e é arquivado o processo, aí vocês vão ver a prova que a lei só funciona para o pobre e para o negro. Se você pegar um advogado porreta que vai para cima, aí eu quero ver a lei, se a lei não funciona. A lei não funciona. Esses dias agora eu prendi aí um ex-deputado estadual pedófilo. 10 anos de cadeia, vai mofar na cadeia, o desgraçado. E eu vou atrás. Não tenho um pingo de medo. Não tenho medo. Homem de verdade não tem medo de nada. Essa é a real. Então vamos lá. A atitude do senador Cid Gomes. Pegar um trator, passar, ameaçar, se não sair em 5 minutos ele vai passar por cima, e assim ele o fez. Queridos, ele agiu com dolo. A pena mínima é 12 anos por cada crime. Ah, mas é um crime continuado. Ele passou em cima de uma pessoa? Não, existem várias pessoas. Ele não saiu tratorando várias pessoas. Ele tratorou os policiais e foi lá e passou por cima do trator de outras pessoas. Não, foram várias pessoas. Crime de tentativa de homicídio. A tentativa responde pela mesma pena do crime consumado. Artigo 14 do Código Penal. Pode verificar. Parágrafo único, se não me falha a memória. Tá? Então, esse senador aí do Ceará, Cid Gomes, tem que ser enquadrado em várias tentativas de homicídio. Várias tentativas de homicídio. Fábio, Vitória da Conquista, boa noite. Eli Borges, boa noite. Vamos encerrar, senhores, senão daqui a pouco vamos fazer 1 hora de live, né? Eu tentei trazer aqui o mínimo que eu pude trazer para que nós venhamos ficarmos atentos. E que dia 15 de março estaremos todos nas ruas lutando pelo Brasil. Eu vou estar em São Paulo, na Avenida Paulista, e vocês compareçam na cidade de vocês. E não deixem de ir. E fiquem atentos. Fiquem atentos, que eu vou te falar uma coisa aqui para finalizar. Grave bem. Esse ano de 2020 é o ano da justiça de Deus. É o ano da revelação de Deus. Você vai ver um bando de políticos se defiando, pagando por tudo que fizeram contra o povo. A mão de Deus vai pesar na vida de cada um deles.
Grave bem o que eu estou falando. Eu não estou desejando mal. Eu estou te falando que eu vejo isso pelo mundo espiritual. Todos aqueles que te sacanearam a você, todos aqueles que te roubaram, todos aqueles que te prejudicaram, todos aqueles que tiraram proveito contra você, todos os políticos que estão no poder, atuando em causa própria, que enganaram o povo, surrupiaram os cofres públicos, todos aqueles que armaram algo contra alguém para prejudicá-lo, a mão de Deus vai começar a cobrar este ano. Você vai ver muitas coisas acontecerem. E se você é católico, você é espírita, messiânico, budista, seja lá o que for, não importa a placa de igreja. Se apegue com Deus, confie em Deus e viva a sua fé. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. É isso que eu tenho para dizer, tá bom? Eu fico feliz com os senhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus venha abençoar a sua família, a sua saúde, o seu trabalho. Se você está desempregado, passando dificuldade, pode ter certeza que Deus vai abrir as portas na sua vida. Pode ter certeza. Porque uma coisa eu te falo, não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo, se não for pela permissão de Deus. Tá? Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela sua atenção. Se você puder compartilhar ao máximo essa live aqui, esse vídeo, vamos compartilhar. Eu estou junto com os senhores, eu corro pelo certo, porque se eu estiver errado, eu sou o primeiro a reconhecer os meus erros e ressarcir a quem eu pratiquei algo de errado. Não quero nada ilícito. Não tem nada melhor do que você dormir com a verdade dentro de você. Porque uma vez que você planta uma boa semente, nasce uma boa árvore. E uma boa árvore vai dar bons frutos. E assim nós temos que ser. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua atenção na véspera de feriado. E não desanime. Não desanime, não confesse palavra de derrota. Você pode estar gemendo, sofrendo, que eu não sei do que, mas não baixe a sua cabeça para nada, porque o choro pode durar a noite inteira, mas no dia seguinte vem a felicidade. Fiquem com Deus, muito obrigado pela sua atenção. Eu desejo de todo o coração, encarecidamente, deste amigo que vos fala, Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Juntos, somos mais fortes. Lutar sempre. Um beijo no coração de todos.